Olá, sejam todos bem-vindos à primeira aula do curso de Física Moderna 2 do primeiro semestre do ano de 2020. Essa é uma aula de introdução ao curso, onde eu pretendo abordar diversos temas de forma a produzir uma certa motivação ao curso de Física Moderna 2. Eu pretendo relacionar uma série de temas que estão mais ou menos na moda, são temas que são amplamente discutidos, estão recorrentemente na mídia e que têm relação com o desenvolvimento da mecânica quântica. São desdobramentos da teoria quântica que impactam a sociedade das mais diversas formas. Bom, eu começo citando essa frase do Lord Kelvin, onde ele proferiu essa frase numa reunião da Associação Britânica de Avanço da Ciência, onde ele dizia: "There is nothing new to be discovered in physics now. All that remains is more and more precise measurements." Em português, significa que não há nada novo a ser descoberto em física agora. Tudo que sobra são medidas mais e mais precisas. Bom, basicamente, essa frase sintetiza toda a confiança na física clássica que existia no final do século XIX. Né? E o que vem em seguida, historicamente, só vem a confirmar que o Lord Kelvin não poderia estar mais errado. Né? Isso porque logo nos primeiros anos do século XX, fenômenos relacionados à radiação e como a radiação interage com a matéria lançaram diversas suspeitas sobre a física clássica da sua capacidade em descrever os fenômenos. Né? A radiação era um fenômeno novo até então, e ele se dá em interação a nível atômico. Né? E pelo fato de que o modelo atômico até então estava errado, teve que haver uma nova construção a respeito do modelo atômico e das formas de radiação. Foi daí que, no começo do século XX, ocorreu uma revolução, foi liderado por figuras como Einstein, Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Rutherford, etc. A gente viu bastante a respeito dessas figuras no curso de Física Moderna 1, e justamente na aula de introdução ao curso de Moderna 1, o que eu fiz foi motivar o estudo do conteúdo de Moderna 1 baseado no desenvolvimento do modelo atômico. Né? Esse que é um dos conceitos mais importantes do século XX, um desenvolvimento teórico extremamente imbrincado, relacionando diversas descobertas, é um dos conceitos mais importantes do século XX. Né? E, desde então, a gente passa por uma mudança da tecnologia, uma mudança social, da forma como a gente faz cultura, uma mudança do sistema econômico e da estrutura civilizatória, toda ela baseada em desdobramentos da mecânica quântica. Né? Enquanto na primeira metade do século XX se tentou desenvolver a teoria quântica, na segunda metade o que se fez foi explorar os desdobramentos no desenvolvimento de uma tecnologia totalmente nova e que mudou a nossa forma de nos relacionar com as coisas. Então, de mecânica quântica, o que a gente viu em Moderna 1 foi que ela é um tremendo de uma quebra de paradigma com a física clássica, não só pelo rompimento de conteúdo, mas também como a forma de se fazer física, né? Porque desde então a gente tem que lidar com essa questão da dualidade onda-partícula. Até então não existia essa questão de comportamento dual em física clássica. Né? Isso rompe drasticamente com os conceitos da física clássica. As coisas não são mais definidas em termos absolutos, mas sim em termos de contexto. A gente viu a diferença entre o determinismo clássico e o probabilismo quântico. Né? Isso também é uma mudança da forma de se fazer física. Vimos a interpretação de Copenhagen da mecânica quântica, que é uma visão mais pragmática, onde a gente deixa diversas questões filosóficas literalmente para mais tarde, onde a gente passa por cima de diversas conclusões
E só agora, depois de uma teoria amplamente desenvolvida, diversas tecnologias sendo implementadas, é que a gente começa a rever algumas questões filosóficas a respeito dos fundamentos da mecânica quântica e, inevitavelmente, o princípio da incerteza de Heisenberg. Não existia nada como isso na física clássica, que passa agora a exercer um papel fundamental na teoria científica e que tem implicações inúmeras, tanto no seu modelo de desenvolvimento quanto na sua interpretação. Uma das coisas que a gente ficou bastante tempo em Física Moderna 1 foi no entendimento da equação de Schrödinger. Né? A gente resolveu ela em diversas situações. Eu tentei organizar o curso em uma ordem de potenciais crescentes, então a gente foi meio que aumentando a complexidade do problema para entender como a equação de Schrödinger funciona e como ela nos leva a uma mecânica ondulatória, como ela está relacionada com essa questão do probabilismo quântico, da função de onda, etc. E a gente terminou o curso justamente com um modelo atômico para o átomo de hidrogênio baseado na equação de Schrödinger, ou baseado na teoria de Schrödinger. Né? Então, a gente mudou totalmente a forma como a gente entende o átomo, desde daquela concepção do elemento indivisível dos filósofos gregos, e hoje a gente tem um entendimento completamente diferente que relaciona a questão de dualidade onda-partícula e o princípio da incerteza de Heisenberg numa mecânica ondulatória. Né? E no curso de Física Moderna 2, o que a gente vai fazer é dar seguimento a esse estudo, de forma a entender como os átomos são constituídos, né, os átomos multieletrônicos, como eles interagem entre si formando moléculas, como os sólidos são formados, como essas interações de mecânica quântica definem as propriedades dos sólidos, mas também a gente vai para dentro do núcleo, estudar como o núcleo é constituído, como são feitas as formações nucleares e tentar direcionar um pouco esse estudo, apontar para as questões de física de partículas elementares ou física de altas energias. Né? Então essa aula aqui, o que eu vou discutir são diversos temas que aparecem na mídia, que têm implicações na nossa sociedade e que são calcados em desenvolvimentos de mecânica quântica. Né? E claro que o mais importante, ou aquele que teve maior impacto no nosso desenvolvimento, que muda totalmente as nossas formas de relações pessoais, na forma da estruturação econômica, etc., é o desenvolvimento do transistor. Esse é um componente eletrônico que a gente chama de estado sólido, porque ele é uma peça sólida, onde o que a gente faz é alterar as bandas de condução e as formas como o elétron se propaga nesse material através de potenciais quânticos. Né? Ele foi inventado por essa trinca de cientistas, John Bardeen, William Shockley e Walter Brattain. A gente vai voltar a falar deles. O desenvolvimento do transistor é muito importante, está relacionado ao desenvolvimento de física da matéria condensada que estava se iniciando ali no final da década de 40, começo da década de 50, e é uma história de desenvolvimento da física e da tecnologia muito importante, não só pelo dispositivo que foi criado, mas também pela interação entre esses cientistas, que é bastante controversa. Aqui à direita a gente vê o protótipo do transistor, que ele dá essa impressão de ser bastante improvisado, que era uma das características do Walter Brattain, mas é um dispositivo que tem bastante física de matéria condensada que foi desenvolvido junto com a implementação desse protótipo. Né? É um exemplo de um desenvolvimento feito numa empresa privada a respeito de física fundamental, com foco no desenvolvimento tecnológico, né? Mas que foi uma empresa que durou por um determinado tempo, teve diversos desenvolvimentos, mas infelizmente é um dos exemplos raros onde isso acontece. Com a invenção do transistor,
é inevitável a gente falar do desenvolvimento do computador, né? Tem a lei de Moore, que diz que o número de transistor em um computador ele duplica sem aumentar o custo a cada 18 meses. Isso significa que tem um desenvolvimento contínuo no poder computacional. Não é exatamente uma lei observacional nem nada assim, até começou sendo uma observação das bases de dados das empresas que conseguiam produzir esses chips, mas depois de um certo tempo isso se tornou uma definição de uma meta, né? Aqui a gente vê, por exemplo, uma foto do Intel Core i9, que é o processador, a linha de processadores da Intel que tem o maior poder computacional e é disponível para o consumidor comum, e mais abaixo tem o AMD Ryzen Threadripper, que tem o recorde de número de núcleos físicos disponíveis para um consumidor final, né? O Threadripper tem 16 núcleos físicos e 32 threads, né? E que é um poder computacional bastante grande para um dispositivo de consumo amplo, né? Então tem o desenvolvimento de computadores que está atrelado ao desenvolvimento do transistor e que é relacionado diretamente como sendo um produto da mecânica quântica. Em termos de comparação de como a mecânica quântica impacta essa forma de fazer ciência, tem aqui à esquerda a foto do ENIAC, que é o primeiro computador, que é um computador eletromecânico, né? É o primeiro computador construído. Ele tinha uma capacidade de operação de 5.000 operações matemáticas por segundo. Hoje em dia isso é superado até por um Raspberry Pi, que é essa figura aqui mais abaixo, que cabe na palma de uma mão, né? É um computador completo, num chip do tamanho de uma calculadora, né? Então, o poder computacional aumentou significativamente, não só porque o transistor ele era muito mais rápido do que as válvulas e do que as válvulas termoiônicas e as válvulas mecânicas, mas também pela miniaturização. Aqui à direita você vê a foto do supercomputador Summit, que foi construído pela IBM em parceria com a NVIDIA. É um supercomputador que funciona no Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos, e ele tem a capacidade de fazer 200 quatrilhões de cálculos por segundo. Uma capacidade computacional infinitamente maior do que a do ENIAC, né? Hoje em dia, esses supercomputadores são usados, por exemplo, para cálculos de previsão do tempo, simulações computacionais, processamento de dados de grandes bases de dados, né? Inteligência artificial, etc. Né? Também a mecânica quântica tem um papel fundamental na forma como a gente guarda os nossos dados, né? Até o desenvolvimento de sistemas digitais, a nossa maior forma de guardar dados era através de papel, né? Impressão em papel. Depois, agora na era digital, a nossa forma de guardar dados é na forma eletrônica. E a mecânica quântica tem um papel fundamental desde os HDs de disco rígido, né, como tem nessa imagem aqui. Isso porque aumenta muito a densidade de dados que pode ser armazenado depois da descoberta do efeito de magnetoresistência gigante, que é um efeito de redução abrupta da resistência magnética de um material microestruturado e que possibilita a produção de campos magnéticos intensos, né? Então aumenta a quantidade de dados que você pode gravar na área de um disco magnético como esse daqui. Mas também a mecânica quântica tem um papel fundamental no desenvolvimento dos discos de estado sólido, né? São tecnologias de armazenamento, dessas que são presentes nos pendrives, né? Nos discos, nesses memory sticks, e que hoje em dia tem capacidade para armazenamento de 1 terabyte de dados, por exemplo, e
tem inovações todos os anos, como por exemplo a nova tecnologia Venant da Samsung e a Intel Optane da própria Intel, né? Essa tecnologia Optane é que tem o recorde de velocidade de leitura e escrita e que suplanta a tecnologia de disco rígido em 8 vezes praticamente. A mecânica quântica também tem impacto importante no processamento e comunicação. Com o aumento da capacidade de processamento, a gente consegue fazer cálculos muito mais rápidos. Isso significa que situações críticas como, por exemplo, o desenvolvimento de carros autônomos, que são pesadamente dependentes de cálculos rápidos, elas se tornam possíveis. Além disso, hoje a nossa tecnologia de comunicação é totalmente baseada em troca de informações digitais, então não é exatamente uma emissão de um sinal a longa distância, e sim uma replicação de um sinal digital. E aqui eu destaco o grid de computação do LHC, né, que reúne alguma coisa do tipo de 42 países, são 140 centros científicos ao redor do mundo, e são tecnologias de troca de informação ultra rápida para compartilhamento de dados científicos, né? Então, a mecânica quântica tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa tecnologia que é, querendo ou não, baseado nos fundamentos de física do estado sólido. Claro que eu não posso deixar de fora dessa lista o desenvolvimento do computador quântico. Hoje em dia, 2 empresas disputam o desenvolvimento dessa tecnologia, o Google e a IBM, e ambas já declararam a ter atingido a hegemonia quântica. Isso significa que o computador que elas estão desenvolvendo conseguiu resolver um problema matemático que não seria possível se resolver num sistema de computação convencional, né? Há um cálculo que, se você inicia no computador convencional, ele não termina em um tempo hábil, ele não termina, por exemplo, no tempo de vida de uma pessoa. Já um computador quântico conseguiu resolver isso em questões de dias, né? Então essa é uma tecnologia que vai aparecer cada vez mais na mídia, porque é um desenvolvimento teórico e experimental extremamente recente. Vários grupos de pesquisa ao redor do mundo estão trabalhando nesse assunto, mas também porque o desenvolvimento de computadores quânticos tem implicações importantes em política internacional, segurança de dados e etc., né? Também é um fruto da mecânica quântica as telas de LED, né? O LED é um dispositivo que consegue produzir luz a partir de um fenômeno quântico, a gente vai estudar isso, mas hoje o desenvolvimento dos LEDs, a pesquisa no desenvolvimento de LEDs está na produção de telas flexíveis, né? No início se produzia os LEDs a partir de materiais semicondutores como silício, arsenio de gálio, mas hoje em dia se produz os LEDs a partir de material orgânico, como os OLEDs, né? Tela de OLED é uma das telas possíveis quando você compra um celular, por exemplo, né? Também tem o desenvolvimento de novas telas de projeção de imagem baseados em pontos quânticos, que são produzidos a partir de nanopartículas, e essas têm uma fidelidade de cor muito superior à tecnologia de LED, por exemplo, né? Então existe uma tecnologia baseada em mecânica quântica na produção de luz em sistemas cada vez mais miniaturizados e podendo apresentar resolução até 4K, por exemplo, ou até superior a isso. Outra questão que é relacionada ao desenvolvimento da mecânica quântica e consequentemente da microeletrônica é o desenvolvimento de CCDs, né, para sensores de imagem. Hoje em dia todo mundo tem um celular que consegue tirar uma foto bastante decente, mas atrelado ao desenvolvimento do processamento
a gente tem um problema ético e social que a gente vai acabar enfrentando nos próximos anos, relacionado à vigilância, né? Hoje você consegue atrelar o autoprocessamento com um chip miniaturizado junto com uma CCD muito pequena, de forma a produzir imagens com boa qualidade em dispositivos cada vez menores, onde você consegue registrar o rosto e reconhecer as pessoas cada vez em mais larga escala, né? A gente ouve muito se falar da China, dos sistemas de vigilância do governo, mas isso é uma coisa que vai se tornar um problema mundial, não vai ser um problema local. Outra coisa que é bastante importante, que é um produto da mecânica quântica, são as células de produção de energia elétrica através da conversão da energia solar, né? As células fotovoltaicas. A produção de energia é um fator crítico para o futuro da humanidade, né? E uma das formas de se produzir energia de maneira sustentável é através da conversão da energia solar, né? Com o advento dos carros elétricos, a produção de energia solar está bastante atrelada com a disponibilidade de postos de recarga nesses veículos, né? É uma mudança do paradigma econômico de carros baseados em combustíveis fósseis para carros de energia elétrica e que passa pela ampla utilização de células fotovoltaicas, né? O Brasil está bastante atrasado em relação a esse assunto, não só do ponto de vista tecnológico, porque a gente precisa de empresas para produzir esse material aqui no Brasil, mas também do ponto de vista legislativo. A gente precisa de leis que incentivem o uso de energia solar e para isso precisa haver uma movimentação política, né, para que isso ocorra. Atrelado a esse desenvolvimento de produção de energia elétrica, também está o desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia elétrica, né, como as baterias de lítio-íon. Também é um desenvolvimento que se dá a partir de um conhecimento maior a respeito da interação entre os átomos, né, da química. E essa bateria de lítio-íon ela apresenta uma série de vantagens com relação às tecnologias anteriores relacionadas à capacidade de carga e ao chamado efeito memória da bateria, que é uma questão relacionada ao tempo de uso da bateria, né? São baterias que vivem, que são capazes de armazenar carga por mais tempo e mais carga, né? Elas estão presentes, por exemplo, nos notebooks, nos celulares e certamente estarão presentes na tecnologia dos carros elétricos. Também é um desenvolvimento da mecânica quântica a física nuclear. E quando a gente fala de física nuclear, um dos assuntos que surge é o desenvolvimento da bomba atômica, né? Esse foi um episódio bastante condenável da história da humanidade e que vem de um entendimento maior a respeito do núcleo. Claro que eu não posso ficar só na questão nessa questão danosa do desenvolvimento da física nuclear, porque tem outras aplicações que são de uso pacífico e têm finalidades mais nobres, né? Por exemplo, o uso da física nuclear na medicina diagnóstica ou na medicina nuclear, né? O uso de física nuclear para fins terapêuticos, né? O PET-CT, né, que é tomografia computacional por emissão de fóton e aniquilação de elétron-pósitron, é um exemplo de uma tecnologia extremamente avançada de imageamento diagnóstico em medicina. Também a física nuclear
tem como uso pacífico a produção de energia. Aqui tem uma foto do Centro Nuclear Almirante Álvaro Antônio. Aqui tem uma imagem do Centro Nuclear Almirante Álvaro Roberto, que são as usinas de Angra 1, 2 e 3, que são usinas nucleares baseadas na fissão do elemento combustível, né? E também tem o desenvolvimento de vários países na tentativa de produzir um reator de fusão nuclear, né, que vai produzir eletricidade a partir da fusão de núcleos leves. São duas aplicações de produção de energia da física nuclear. A segunda é uma tecnologia recente, está sendo desenvolvida por diversos países, e nessa foto eu mostro a planta de construção do ITER, que é o maior reator de fusão já construído. Ele tem a finalidade de provar a viabilidade de um sistema de produção de energia baseado em fusão. Com relação às usinas de fissão, elas têm entrado em desuso basicamente depois do acidente de Fukushima. Por exemplo, a Alemanha ela descomissionou uma série de usinas de produção de energia elétrica por fissão, mas ainda assim, na Europa, grande parte da matriz energética vem da produção de energia através de fissão nuclear, né? Então, ainda esse tipo de produção de energia é bastante amplamente utilizado, e é difícil que haja algum substituto pela quantidade de energia que se produz e com o custo comparado com outros, né? Claro que aqui eu falo de um custo num conceito um pouco mais amplo do que só o monetário, né? Por exemplo, as usinas de carvão também têm custo alto, monetário, mas tem um custo ambiental que também é relevante nesse contexto. E eu deixei por último alguns avanços em biotecnologia que são relacionados a um maior entendimento, um entendimento mais profundo a respeito da química, a respeito da interação entre os átomos. Tem aqui, por exemplo, um episódio polêmico que ocorreu há 5 ou 6 anos atrás, da edição de genes a partir de uma tecnologia de CRISPR, onde basicamente o que se faz é recortar o DNA e substituir por um outro DNA pré-programado, né? São questões, é uma tecnologia bastante avançada, veja que tem um recorte específico do DNA com substituição de outra sequência também já pré-determinada, e que traz desafios éticos bastante importantes. Esse cientista, Ri Jiankui, ele foi condenado pela sua iniciativa em usar essa tecnologia sem a aprovação ética, né? Mas ele simplesmente iniciou uma coisa que é inevitável, né? Isso vai estar em discussão durante algum tempo ainda, mas vai se tornar uma realidade em algum momento. E por último, também um desenvolvimento em biotecnologia que vem a partir do entendimento da mecânica quântica, que é o uso da técnica desenvolvida para a produção de vacinas baseadas em RNA mensageiro, né? Basicamente o que se faz aqui é produzir sinteticamente um RNA que inicia a produção de anticorpos quando esse RNA é presente num organismo, né? Então, é uma tecnologia muito recente, o primeiro uso para a produção de uma vacina em ampla escala foi para a produção da vacina contra a Covid-19, e essa tecnologia foi desenvolvida pela bioquímica húngara Katalin Karikó, né? Essa é uma tecnologia
que foi utilizada, por exemplo, pela Pfizer-BioNTech e pela Moderna, e que vai trazer diversos desenvolvimentos agora no futuro, de agora para o futuro, né? Isso porque se produz a vacina, ou aquele material que vai iniciar a produção de anticorpos no organismo, através de um processo sintético e que é muito específico para aquele determinado vírus, né? Então, não é exatamente como a tecnologia anterior, ou as primeiras tecnologias, onde se procurava um vírus que tivesse características semelhantes àquele que você quer combater, mas que não cause malefício ao organismo, etc. Esse não, esse se escolhe qual é o vírus, se determina qual é o RNA mensageiro, se produz a vacina a partir desse RNA mensageiro e ela já é feita sinteticamente a partir daí, né? Bom, então aqui eu trouxe diversos exemplos de coisas ou de tecnologias que estão sendo discutidas na mídia amplamente e que têm relação com os desenvolvimentos da mecânica quântica. Nesse curso, o que a gente vai ver são esses conceitos que estão estrelados à física atômica, à física da matéria condensada e física nuclear, mas do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista formal, matemático e conceitual físico, né? Então, na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão do átomo de hidrogênio segundo a teoria de Schrödinger e, a partir daí, a gente vai constituir o átomo multieletrônico. Então, até a próxima aula.